diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Aleluia. Vamos dizer todos juntos como igreja: seja bem-vindo à família que ama. Vamos lá? Sejam. Faz um coração para eles. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Podeis sentar. Podeis sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Irmãos, nossos pastores estão em viagem, descansando, descanso merecido, mas a gente continua reunidos aqui para falar de Jesus, amém? E nessa noite eu queria que você pudesse estender a sua mão para a minha vida, queria que você pudesse me abençoar com palavras vindas da parte do Senhor, para que nós possamos ser vaso, instrumento nas mãos dele essa noite. Deus, eu quero tão somente me esvaziar a partir de agora, Senhor, ser usado por ti para ministrar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, mas que eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza, porque a tua palavra ela é transformadora e ela transforma vidas, como transformou a minha vida. Portanto, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, vem com o convencimento que só o Senhor tem essa noite. Tu sabes e tu conheces. Salmo 139 diz que tu sondas o nosso coração, meu Senhor. E tu sabes como cada um chegou aqui essa noite. Portanto, eu te agradeço por essa palavra. Que ela seja uma palavra rema, Senhor. Uma palavra de vida. Uma palavra transformadora. E uma palavra, Deus, que possa permanecer até a tua volta, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Quem crê diz amém. Amém, queridos. Queremos compartilhar essa noite uma palavra que está no livro de João. Abre a tua Bíblia no livro de João. João, capítulo 4. A partir do verso 7. Quantos achou, diz amém? João capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Até aí, queridos. Até aí. Deixa a tua Bíblia aberta. Nós vamos meditar acerca dessa palavra escrita por João, onde os próprios versículos que nós acabamos de ler, diz que João era um dos discípulos. Aí a Bíblia diz que João tinha ido comprar comida, enquanto Jesus conversava com essa mulher. Mas acredito eu, que João, ao ir
com os outros discípulos comprar comida. E quando ele viu que uma mulher estava indo ao encontro de Jesus e que era uma mulher samaritana, acredito eu que João ficou ali. Até porque nós não teríamos esse relato bíblico contado por ele, no livro que leva o seu nome. João observou a cena e João estava ali, naquele lugar onde Jesus conversava com essa mulher samaritana. Mas antes da conversa, antes de chegarmos no verso 7, a Bíblia diz no início, no verso 1 desse capítulo 4 do livro de João, que os fariseus tinham ali um zum de conversa, que dizia assim: quem está batizando mais, Jesus ou João Batista? E eles ficavam nessa, de quem estava batizando mais. Aí a Bíblia diz no iniciozinho aqui do capítulo 4, quando o Senhor ficou sabendo disso, no verso 3, ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia. Quando Jesus ficou sabendo que a conversa era quem era o maior, ele não quis ficar naquele lugar. E ao meditar nessa palavra, me veio a primeira coisa que eu aprendi com ela. É que, irmãos, quando o centro de onde o povo de Deus se reúne, seja numa célula, seja numa igreja, quando o centro da questão não é o reino de Deus, Jesus não pode ficar presente neste lugar. Quando a conversa não é sobre o reino, e sim sobre quem é o maior, quem está batizando mais. A Bíblia está dizendo que quando Jesus ouviu isso, quando ele soube disso, ele não quis ficar naquele lugar. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais se reúnem no nome dele, ele se faz presente. Mas ali não era mais o nome de Jesus, era quem era o maior. E quando o assunto é quem é o maior, quem é o melhor, qual é a célula mais avivada, qual é o setor mais avivado, qual é o líder mais avivado, qual é o pregador com mais unção, qual é a igreja que tem mais membro. Quando o assunto é esse, queridos, isso não é reino de Deus. Jesus não se faz presente. Ele se faz presente quando 2 ou mais se reúnem no nome dele. Aí a Bíblia diz que ele sai dali, da Judeia, e decide ir até a Galileia. E para ir para a Galileia, Jesus tinha um caminho. E esse caminho passava por Samaria. Mas os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por isso, toda vez que um judeu queria ir até a Galileia, ele fazia um caminho muito mais longo por terra, ou ele fazia um caminho ainda mais longo, passando pelo Rio Jordão. E ele atravessava o rio para não ter que passar por Samaria. Mas a gente vai ler no versículo 4 do mesmo livro de João. Por isso eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta. A gente vai ler que a Bíblia diz assim, ó: era-lhe necessário passar por Samaria. Ninguém queria passar, mas a Bíblia está dizendo que era-lhe necessário passar. Se a gente for olhar pelo português, era-lhe significa era necessário a ele. Não era para os demais, mas era necessário para Jesus. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque Jesus tinha um encontro marcado naquele lugar com aquela mulher. Jesus tinha um encontro reservado com aquela mulher. Enquanto todos evitavam Samaria, era-lhe necessário passar por Samaria, queridos. Ele não precisou desviar a rota. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus?
e ter com aquela mulher. E ter com aquela mulher samaritana. E ele foi. A Bíblia diz que ele vai. E o caminho da Judeia para Samaria era caminho de 2 dias. E nesse caminho de 2 dias, Jesus já tinha todo um plano traçado para a vida daquela mulher. Você crê? Jesus tinha. Jesus tinha todo um plano traçado. Porque mesmo que a gente não saiba o que está reservado para nós no dia seguinte, Deus já sabe tudo a nosso respeito. Ele já sabe tudo o que está reservado para você. Para aquela mulher era apenas mais um dia como outro qualquer. Uma mulher que era rejeitada. A Bíblia diz que ela ia buscar água ao meio-dia, talvez por conta dela ser rejeitada. E talvez ela se arrumasse naquele dia, pegando o seu cântaro e indo, se ajeitando, e Jesus caminhando ao encontro dela. Enquanto para ela estava tudo normal, Deus já tinha tudo novo reservado para a vida dela. O que é que nós aprendemos também nessa noite? Enquanto para nós estamos em meio às lutas, às provações, às tribulações, e tudo ocorrendo conforme a gente tem vivido no dia a dia, Deus tem reservado um plano para nós. Deus tem reservado um plano para você. Deus tem reservado um plano especialmente para mim e para você, cada um de uma forma diferente. 2 dias ele teve que caminhar até chegar lá. 2 dias. A Bíblia diz que aconteceu algo semelhante com Lázaro. Enquanto as irmãs de Lázaro chegavam até Jesus e diziam assim: Senhor, o seu amigo Lázaro está enfermo, o seu amigo Lázaro está doente. A Bíblia diz que Jesus passa 4 dias para chegar até o local que Lázaro se encontrava. 4 dias. Porque Jesus já tinha um plano. Ele já sabia o que ia fazer. Aquilo que Deus tem reservado para mim e para você já está no coração dele. Nada vai impedir de acontecer. Nada. Deus já sabia que ele chegaria naquele lugar e ressuscitaria Lázaro. Portanto, por mais que aquela mulher estivesse em um dia comum da vida dela, como se fosse mais um dia, não sabia ela que a história dela estava para mudar, porque ela se encontraria com Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus, no verso 6, Jesus estava cansado da viagem e sentou-se à beira do poço. Ou seja, Jesus manda os discípulos irem e fica no poço sozinho. Aí a mulher está chegando e quando ela chega lá, Jesus já estava. Aí eu lembro daquela canção que diz: quando eu cheguei aqui, meu Senhor. Se você crê naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, antes mesmo de você chegar aqui, Ele já estava te esperando. Antes mesmo de você chegar, o Senhor já estava te esperando. Antes daquela mulher chegar, o Senhor já estava esperando ela. E ali, Ele começa o diálogo com aquela mulher. A Bíblia diz que Ele pede água e ela se espanta. Como pode você, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Aquela mulher não conhecia com quem ela estava falando. Ela não conhecia. Aí Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria e eu te daria água viva. Ela não conhecia o dom de Deus. Muitas vezes nós não conhecemos o dom de Deus. O dom de Deus é amor.
Deus é amor. E ela não sabia que Ele tinha algo para dar que ninguém mais poderia dar. Uma mulher rejeitada, uma mulher que a Bíblia vai dizer que ela já teve 5 casamentos. Certamente era uma mulher rejeitada. Certamente, desses 5 casamentos, ela possa ter se separado por algum caso de adultério, porque o que ela estava vivendo no momento, Jesus fala, não era dela, ela estava em adultério. Por isso essa mulher se espanta. Por isso ela se espanta quando Jesus fala com ela. E aí Jesus enfatiza com ela, mulher, tu não conhece o dom de Deus. O dom de Deus é amor. Se você pedisse, soubesse com quem estava falando, você pediria e eu lhe dava a água da vida. A água da vida. Ela vai atrás de uma água e Jesus tem uma água diferente para ela. Ela vai atrás de uma fonte e Jesus tem uma fonte diferente para ela. Porque Jesus tinha um propósito ali. Jesus estava com aquela mulher que era rejeitada, que certamente, nós já falamos, estava naquele horário porque ela não queria ser vista por ninguém. Mas ela estava diante daquele que não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não importa quem nós somos. Para Jesus não importa de onde você vem. Para Jesus não importa quem você é. Os próprios fariseus criticavam ele por conta disso. Que homem é esse que senta à mesa com pecadores? Que homem é esse? Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Aqueles que precisam de restauração. Aqueles que precisam de algo da parte dele. Foi para esse que Jesus veio. E ele continua o diálogo com aquela mulher. E ele oferece a ela uma fonte diferente. Uma fonte diferente, queridos. Talvez, muitas vezes, nós não temos aquilo que pedimos. E a Bíblia diz isso porque pedimos mal. A mulher queria algo e Jesus tinha algo muito maior para oferecer. Ela queria uma fonte, ela queria água de uma fonte que se acaba, mas ele queria dar de uma fonte inesgotável. Ela queria uma água que, se ela bebesse, horas depois ela voltaria a ter sede, mas ele queria dar uma água que ela nunca mais teria sede. Fonte inesgotável era o que Jesus queria dar para ela. Fonte inesgotável é o que ele muitas vezes tem para a nossa vida. E nós nos apegamos a poucas coisas. Nós nos apegamos às coisas materiais, mas ele tem fonte de vida. Jesus tem fonte de vida para a minha vida e para a sua vida. É o que ele tem. Aleluia. João capítulo 7. Mais à frente ele vai dizer, não precisa abrir, mas Jesus vai dizer assim, olha, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Era o que Jesus tinha para aquela mulher. Era o que ele tinha reservado para ela. E ela queria uma água que se acabava. Ela queria uma água limitada. Aí ela não entende o mestre. Ela não entende Jesus. E ela diz assim, mas você não tem nem cântaro. Como você pode me oferecer uma água se você não tem nem como tirar? E muitas vezes nós pensamos assim, que Jesus é limitado, igual a mim, igual a você. Mas Jesus não precisava de cântaro. A água que ele tinha era a água da vida. Jesus não precisava de um cântaro. Assim como Jesus não precisa de nada material para nos suprir. Enquanto a mulher tinha olhos naturais,
ela viu Jesus sem nenhum cântaro. Jesus estava dizendo assim: ei, eu tenho água da vida, me veja com olhos espirituais, eu tenho aquilo que você precisa, eu não tenho o que você quer. Jesus não tem o que você quer, Ele tem o que você precisa. E nós precisamos parar de olhar para Ele com um olhar natural, porque Jesus, Ele é sobrenatural. O que Jesus tem reservado para mim e para você é muito maior do que aquilo que nós pedimos. É muito melhor, é muito maior. Mas a mulher estava com um olhar limitado nas coisas do mundo. Talvez você esteja olhando para Jesus com esse olhar também limitador, como se está difícil. Eu não tenho como pagar as contas porque o dinheiro não está dando. Eu quero dizer para você que Deus é dono de tudo, Ele é dono do ouro e da prata. Então tudo que Ele tem é seu. Você é filho, você tem herança. Deus não nos fez para mendigar, Ele não nos fez para ser cauda. A Bíblia diz que Ele nos fez para ser cabeça. Então nós devemos parar de olhar para Ele com um olhar limitador. Qual é o tamanho que você coloca em Jesus? Qual é o tamanho de Deus para você? Eu costumo dizer que o tamanho de Deus para você é o tamanho da sua fé nele. Vai depender da sua fé. O quanto mais você crê, mais Ele cresce para você. O quanto mais você acreditar nele, mais Ele vai suprindo. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. E agindo Ele, quem impedirá? Aquela mulher estava diante do dono da vida. Aquela mulher estava diante daquele que tinha uma água purificadora. Ela estava diante de um homem que era a solução para todos os problemas dela. Ela estava diante de Jesus, mas não o reconhecia ainda. Quanto tempo você vai precisar para reconhecer Jesus na sua vida? Quanto tempo você vai precisar para reconhecer o quão grande é o Senhor na sua vida? Quanto tempo você vai precisar Ele conversando contigo, dizendo: filho, eu posso todas as coisas. Filho, eu tenho todas as coisas. Filho, eu tenho a vida eterna. Quanto tempo, queridos? Aquela mulher demorou a crer. Ela olha para Jesus e fala assim: você não tem cântaro. Como se Jesus precisasse de cântaro. Certa vez Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, se eu quiser eu mando uma legião de anjos e tudo é desfeito aqui nesse lugar. Mas ele era tão Deus que ele se submeteu à vontade do Pai e ele cumpriu o propósito por mim e por você. Pela salvação. Jesus fez isso pela salvação. Jesus estava tratando aquela mulher porque Ele queria salvá-la. Jesus estava com aquela mulher porque Ele tinha um plano diferente para ela. Enquanto muitos olhavam para ela com um olhar discriminatório, Jesus olhava para ela e dizia assim: ó, é uma missionária. Você vai ganhar multidões, você vai falar do meu amor, você vai falar que eu sou bom. Aquela mulher estava ali com um olhar limitador, mas Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia quem ela era. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe do seu potencial. Jesus sabe daquilo que você tem. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, queridos, tenha certeza que por você Jesus faria a mesma coisa. A Bíblia diz que quando Deus ele resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele é questionado. Ele é questionado. É perguntado para Deus assim: se houver algum justo naquele lugar? Aí Deus diz assim: se houver 10 justos. Depois de o número ter sido decrescendo, Jesus diz assim, ó: se houver justos, eu poupo aquele lugar. Porque Jesus nos ama, queridos, de uma forma incomparável.
imparável, de uma forma inconfundível. Aquela mulher, ela para muitos não tinha valor, mas era necessário para Jesus passar por Samaria. Talvez você chegou aqui nessa noite se achando o menor de todos. Talvez você chegou aqui neste lugar dizendo: ninguém me reconhece, com alguns sintomas de rejeição. Talvez você chegou aqui nessa noite com algum sintoma de que você não tem valor na sua casa, de que você não tem valor para o seu pai, para a sua mãe, de que você não tem valor para os seus familiares, de que você não tem valor na célula. Mas o meu Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, queridos. Ele não faz acepção de pessoas. Quando os fariseus confrontam Jesus e dizem: que homem é esse? Que homem é esse? Ele começa a agir. Ele olha para aqueles homens e não dá ouvido a eles. Mas ele olha para aqueles que clamam e reconhece quem ele é e para e ouve. Foi assim com Zaqueu. Enquanto muitos olhavam para Jesus e diziam assim: ó, esse não é o filho do carpinteiro? Mas esse é o filho do carpinteiro. Bartimeu olhava para ele e dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Quando Bartimeu diz isso, ele está reconhecendo que Jesus é Deus. E quando você reconhece que Jesus é Deus, Ele olha para você e diz assim: filho, o que queres que eu te faça? Basta você olhar para Jesus, diferente daquela mulher olhou naquele momento. Naquele momento ela não reconhecia Ele como Deus, ela não reconhecia Ele como Messias, mas ela reconhecia Ele como um homem que queria pedir água, sem perceber e sem ver que Ele tinha água da vida para ela. Jesus tem água, queridos, da vida para você. Jesus tem água da vida para mim. Ele diz assim, ó: quem tiver sede, venha a mim e beba dessa água, e do seu interior fluirá rios dessa água. Fluirá rios. Rios. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai passar essa água para outras pessoas, que você vai transbordando, que você vai passando, que a água que vai chegando em você, ela não tem mais espaço porque você está cheio, e você se transforma num rio, num manancial de água viva. Foi isso que Jesus disse: do seu interior fluirá rios de águas vivas. Aí ela olha para Jesus e diz assim: o Senhor não tem cântaro, o Senhor não tem cântaro. Aleluia, queridos. Mais à frente, ela vai perceber aos poucos com quem ela está falando. Ela vai dizer, no versículo 15, a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise mais vir aqui nesse poço. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos e por um momento a gente diz: ela entendeu. Ela entendeu que ela estava falando com Jesus, mas não, porque ela diz assim, ó: me dá essa água para que eu não tenha mais sede. Ela estava falando de uma sede natural, e para que eu não possa e que eu não precise mais vir aqui nesse poço. Então ela não entendeu, queridos. Ela não entendeu, e Jesus viu que ela não entendeu. Aí Jesus diz assim: olha, vai chamar teu marido. Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Jesus sabia que ela não tinha marido. Tanto é que ele diz toda a história dela. Jesus fala assim: vai chamar teu marido, já sabendo que ela não tinha marido. Porque o que Jesus queria era curar aquela mulher, abrir os olhos espirituais dela,
abrir a visão espiritual dela, tratar ela. E quando ele começa a contar a história dela, porque ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: de fato você não tem, já teve 5, e o que você está agora não é seu. Aí ela abre os olhos espirituais. Aí ela diz: agora eu vejo que tu és profeta. Ela está começando a entender que Jesus é profeta. Ela está começando a entender, queridos. Porque nós somos assim. Quando as coisas de Deus são reveladas ao nosso respeito, aí nós começamos a entender. Ela começou a entender. E eu queria que o ministério já fosse se posicionando. Ela começou a entender. E quando ela começa a entender, quando ela passa a estar curada, ela começa a agir diferente. Aí você vai ver na Bíblia que ela já começa a falar em adoração. Nos versos seguintes você vai ver que ela já começa a falar em adoração. Ela diz: vejo que tu és profeta. E na antiguidade o nosso povo adorava a Deus aqui nesse poço. Mas os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. Ela começa a falar em adoração. Ela começa a abrir os olhos dela para adoração. Porque quando nós estamos cheios de Deus, o que nós mais queremos é adorar, queridos. O que nós mais precisamos é adorar. O que nós mais desejamos é adorar. Nada mais importa. Nós queremos adorar esse Deus. E ela começa a falar em adoração. E aí quando ela diz isso, aí Jesus vai nos ensinar algo importante, algo tremendo. Aí Jesus vai nos dizer que não importa o lugar. Vai dizer: mulher, não importa o lugar, mas o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa se aqui no altar, não importa se na sua casa, não importa se na célula, não importa se onde você estiver, no carro, no trabalho, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. E aquela mulher começa a entender isso. Ela começa a entender que o propósito não era dar uma água natural, mas era dar uma água viva, uma água purificadora, uma água transformadora, uma água que eu tenho certeza que se você beber essa noite, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui tão diferente que as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: olha, tem algo diferente com ele, tem algo diferente com ela, não é a mesma pessoa. O que foi que aconteceu? Porque foi assim que aconteceu com Ana. Quando Ana chora na presença do sacerdote, quando ela não consegue expressar palavra alguma, quando ela começa a dizer para Deus o que é que estava angustiando o coração dela, ela foi interpretada como uma bêbada. Mas ela diz: não, meu Senhor, não, eu estou apenas quebrando meu coração diante dele. Isso é adoração também, queridos. Isso é adoração. Aquela mulher, a partir desse momento, ela começou a entender com quem ela estava falando. Os olhos dela começaram a se abrir. Aí ela vai dizer lá na frente, quando Jesus aparecer, ela diz assim: ei homem, ei profeta, eu sei que Jesus está vindo. E quando ele vier, ele vai explicar todas essas coisas. Aí nessa hora, aleluias, nessa hora ele se revela para ela, ele diz assim: eu sou. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós nos dirigimos ela se dirigiu a aquele homem como judeu. Ele se revelou a ela como judeu.
ela se dirigiu a ele como um profeta. Ele se revelou a ele como um profeta, a ela. Mas quando ela se dirigiu a ele, quando ela falou a palavra que o mestre viria, ele percebeu que os olhos dela já se abriram. E aí ele se revela como Messias. Diz: mulher, eu sou esse que vos fala. Eu sou Jesus. Eu sou o Filho de Deus. Todas as vezes que você reconhecer Jesus, Ele vai se revelar a você como Filho de Deus. Todas as vezes, queridos. Agora aquela mulher estava completamente renovada. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro. Ela não quer mais saber do cântaro. Ela agora só tem um propósito. E ela deixa ali o cântaro. Porque aquela água que ela foi buscar, ela não mais queria. Porque ela já havia recebido a água da vida. E cheia dessa água, a Bíblia diz que ela começa a falar de Jesus. Ela volta para a cidade e começa a falar de Jesus. Mas a mulher não era rejeitada. Quem dava crédito a uma mulher samaritana? Quem dava crédito a uma mulher que já teve 5 casamentos falidos, apesar de ainda sendo samaritana, mas ela agora recebeu algo novo. Ela recebeu algo novo dentro dela, irmãos. Ela recebeu algo que ela não conseguia ficar só para ela. E a Bíblia diz que ela volta e começa a falar de Jesus. Ei, venham ver. Eu encontrei um homem que disse tudo a meu respeito. Não será ele o Messias? Ela foi tomada por essa água, queridos. E você? Quantos nessa noite estão desejosos por esta água? A água que dá vida, a água que gera vida, a água que não fica parada em você, ela transborda. Jesus tem essa água nessa noite. Jesus tem a água da vida. Se você puder, fica de pé e do seu jeito, da forma que você sentir, expressa adoração a esse Deus, queridos. Porque não importa a forma. Uma vez a minha amada levou uma mensagem e o Espírito Santo usou ela tremendamente para dizer que não importa a forma com que você adore. Não importa se você adora caladinho no seu canto, cabeça baixa, enquanto todos estão diferentes. Não importa se você fica sentado ou em pé nessa hora que o pregador pede para você ficar em pé. Não importa se você grita, se pula, se esbraveja, se dá glórias, ou não importa se você apenas chora. Mas importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, queridos. Em espírito e em verdade, queridos. Se é para o Senhor, adora Ele essa noite. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam,
não sei se você pode sentir que o rio de Deus passa nesse lugar, queridos. Eu não sei se você consegue sentir, porque aquela mulher foi tomada por esse rio. Ela foi tomada por essa água. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 22, no primeiro versículo de Apocalipse 22, que rio é esse? Que rio é esse, queridos? Olha o que a Bíblia diz a respeito desse rio. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus. Você sabe por que aquela mulher, ela ficou transformada? Você sabe por que aquela mulher rejeitada, mulher tida como uma mulher adúltera, você sabe por que ela foi transformada? Porque o rio que ela recebeu sai lá do trono de Deus. Ezequiel capítulo 47, no verso 9, ele vai dizer o seguinte. Antes um pouquinho, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel é levado. Ele é levado pelo anjo. E o anjo mostra a ele essas águas saindo do trono de Deus. Aí o anjo pega na mão de Ezequiel, leva ele 500 metros e diz: olha, Ezequiel, aqui a água bate no tornozelo. Aí o anjo leva Ezequiel mais 500 metros e a água passa a bater no joelho. Aí o anjo leva Ezequiel mais 500 metros, já são 1.500. Aí a água batia na cintura. E aí o anjo leva Ezequiel para mais 500 metros, 2 quilômetros. Aí a Bíblia diz que era um rio, onde não mais se podia ficar de pé. Era um rio onde não mais se poderia ficar de pé. Agora, a única situação para quem estivesse nesse rio era deixar o rio levar. Era deixar o rio de Deus levar, queridos. O rio que sai do trono de Deus. Aí Ezequiel é levado agora para as margens desse rio. E o que aconteceu com aquela mulher é o que está explicado em Ezequiel 47, verso 9. A Bíblia diz que por onde esse rio passa, tudo ele transforma. Por onde esse rio passa, tudo ele transforma. Não importa se essa pessoa é um drogado. Não importa se essa pessoa é um alcoólatra. Não importa se essa pessoa é rejeitada. Não importa. A Bíblia diz que por onde esse rio passar, tudo vai transformar, queridos. Eu quero encerrar essa palavra perguntando se nessa noite há alguém que quer ser transformado por esse rio. Alguém que nos visita, ou alguém que já teve um encontro com o Senhor e por algum motivo saiu da presença dele. Nessa noite, o rio de Deus quer novamente tocar a sua vida. O ministério vai fazer mais um louvor e você terá essa oportunidade. Talvez um anjo de Deus, alguém utilizado como anjo, vai até você te fazer um convite essa noite. Amor
pode separar você do amor do Senhor. Aleluia! Eu olho para ti e ao te contemplo, sua glória sobre mim transforma-me com teu amor. Enche. Você pode sair do seu lugar. Você pode sair do seu lugar. Com teu amor, inunda-me. Aleluia! Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Aleluia. Aleluia. Há mais alguém, queridos? Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós temos duas vidas se transformando agora como nova criatura.